O dia 28 de Abril começou como qualquer outro, mas a meio do dia tudo parou. A eletricidade desapareceu, o país desligou e no espaço de minutos deixámos de ter controle sobre o que era essencial. Mas, às vezes, é só no escuro que se vê a fragilidade das coisas. Porque o que falhou não foi só um cabo, não foi apenas uma central ou um sistema automático. O que falhou foi também a preparação. E o silêncio que se seguiu diz-nos tudo o que ainda está por corrigir. Neste vídeo do Ponto Presente vamos falar sobre o apagão que deixou Portugal e parte da Península Ibérica às escuras no dia 28 de abril de 2025. O que aconteceu, por que aconteceu e, acima de tudo, o que é que isto nos mostra sobre a forma como estamos, ou mais precisamente como não estamos, preparados para falhas deste género. Apenas antes de continuarmos, uma nota importante: não sou qualquer tipo de engenheiro nem especialista em redes elétricas. Fiz por isso o meu melhor para compreender o que falhou e explicar de forma tão simples e clara quanto possível, e mesmo assim ainda pode haver imprecisões. Este canal não é uma palestra, é uma conversa e, como em qualquer boa conversa, estou aberto a ser corrigido, por isso se souberes mais sobre o tema ou se tiveres outra perspectiva, partilha nos comentários, porque é assim que se constrói um pensamento, falando e discutindo juntos. Também é importante, no entanto, deixar claro o que não aconteceu. Não foi um ataque cibernético, não foi um fenómeno atmosférico raro. O que falhou foi o equilíbrio e é sobre isso que vamos falar. No dia 28 de abril, por volta do meio-dia, tudo parecia normal, mas no sul de Espanha uma falha rápida e massiva começou a formar-se. Segundo dados técnicos, a rede elétrica perdeu cerca de 15 mil megawatts de produção, principalmente de origem solar. A questão não foi só a quantidade de energia perdida, foi também a velocidade com que tudo aconteceu. Em apenas um minuto desapareceram cerca de 2.200 megawatts, o que equivale a como se 2 milhões de casas tivessem sido desligadas ao mesmo tempo. E no momento em que isso aconteceu, Portugal estava a importar eletricidade da Espanha, algo que, convém dizer, é completamente normal. Os fluxos entre Portugal e Espanha são comuns e ajustam-se à produção e consumo de cada um dos dois países. Mas naquele instante, a falha foi tão repentina que os fluxos colapsaram antes que a rede pudesse reagir. A frequência elétrica, que se deve manter estável nos 50 Hz, afundou-se até aos 48 e, como um corpo vivo, entra em colapso quando perde o seu ritmo. Ora, surge no entanto a pergunta: por que é que a rede elétrica não conseguiu aguentar? Aqui entra um conceito essencial, o conceito da inércia elétrica. Imaginemos que estás a conduzir um carro e que tiras o pé do acelerador. O carro não para por imediato. Vai abrandando até parar, mas entretanto tens algum tempo para reagir. E o mesmo acontece com a eletricidade. Quando é produzida por centrais com grandes turbinas, como hidroelétricas ou térmicas, essas turbinas são grandes massas em rotação e mesmo que algo falhe, continuam a girar por inércia. É essa energia cinética que sustenta a estabilidade da rede por mais alguns segundos e que garante tempo para reação. Mas a produção solar, que representava uma grande parte da energia naquele momento, não tem inércia, não tem movimento. Os painéis solares não giram, são ligados por eletrónica sem massa rotativa, sem resistência. Entram depressa, saem ainda mais depressa. Os mecanismos automáticos começaram a desligar zonas, mas já era tarde. A França desligou-se da Península Ibérica e Portugal, que só está interligado com Espanha, ficou isolado. Ora, este gráfico mostra isso de forma clara. Por volta das 13 horas, a produção elétrica em Portugal colapsa praticamente até zero. Todas as fontes, sejam elas solar, eólica, hidráulica, térmica, desaparecem por isso da rede, não por falta de capacidade, mas porque o sistema entrou em modo de proteção total. A partir daí, o país ficou horas em modo de recuperação lenta, sem capacidade de fornecer energia de forma sustentada até à noite. Num país inteiro, o sistema deixou de conseguir manter-se de pé. E tudo parou. Quando um país inteiro desliga, é natural que as pessoas procurem respostas. O que aconteceu? Porquê? Quem é responsável? Vai isso voltar a acontecer? Mas infelizmente, as respostas ou não vieram ou vieram tarde demais.
Durante o apagão, houve comunicações pontuais, sobretudo através da rádio, que tentaram manter o mínimo de orientação. Mas, após o restabelecimento da energia, o governo falhou onde mais importava: explicar ao país o que é que se tinha passado. E esta crítica não é minha, vem de um relatório independente do Media Lab do ISCTE. O documento acusa o governo de criar um vácuo informativo, onde rapidamente surgiram teorias especulativas e notícias falsas, exploradas até ao limite por redes sociais e sites de desinformação. Por exemplo, até entre ministros houve confusão. Um apontava para causas externas, outro falava num ciberataque. O resultado? A teoria mais sensacionalista, o ciberataque, espalhou-se 3 vezes mais nas redes sociais. Isso mostra como, numa crise, a falta de comunicação coordenada não só confunde, como alimenta especulações. E o mais importante, nem sempre o que mais se ouve é o que está certo. É preciso dizê-lo com todas as letras. Mesmo em época de eleições, o dever principal de um primeiro-ministro e de todo um governo é com a população que representa, não com a sua campanha eleitoral. O país ficou às escuras e a resposta institucional não devia ter sido feita também ela às cegas. Ora, apesar de tudo, Portugal conseguiu recuperar. E o mérito não vai para discursos, vai para os técnicos. São eles que, longe dos holofotes, seguram o país quando o essencial falha. E foi graças a um mecanismo chamado Black Start que Portugal conseguiu pouco a pouco voltar a acender as luzes. É como se fossem os fósforos do sistema, os primeiros pontos de ignição que permitem reanimar toda a rede. Colocarei um artigo na descrição do vídeo, como tento fazer sempre com todas as minhas fontes, que explica o que é um Black Start, um artigo do Notícias ao Minuto. Em Portugal, só 2 centrais têm essa capacidade: Tapada do Outeiro e Castelo de Bode. Foram elas que permitiram reerguer o sistema passo a passo. Além disso, o governo já anunciou que irá reforçar essa capacidade com novas centrais, como Alqueva e Baixo Sabor, a serem preparadas para garantir esse arranque autónomo no futuro. Essa é uma decisão positiva e deve por isso também ser sublinhada. Mas não deve servir, no entanto, para esconder o essencial. Durante e após o apagão, a comunicação institucional foi tardia, confusa e insuficiente. Porque não é só a energia que precisa de redes de suporte, a confiança dos cidadãos também. E essa confiança constrói-se com clareza, com informação e com responsabilidade. A técnica funcionou, mas a política ficou aquém. É importante dizê-lo com clareza: o verdadeiro problema não foi o que aconteceu, foi como estávamos desprevenidos para lidar com isso. Uma queda de produção em Espanha desligou Portugal inteiro. Durante horas não houve controle, não houve plano e não houve também uma resposta clara. Tivemos sorte por não ter sido no inverno, quando milhões de casas dependem de eletricidade para se aquecer, sorte por ter acontecido a meio do dia, com luz natural e não durante a noite, sorte por não ter começado num momento de maior tensão social ou política que pudesse gerar pânico. Mas confiar na sorte não é uma estratégia viável, e muito menos deve ser uma estratégia de governação. O verdadeiro erro não foi o colapso, foi estarmos tão desprevenidos que bastou uma falha longe de casa para tudo cair. Se isto não servir como alerta, não apenas técnico mas político, então o país continuará sempre mais vulnerável. E um sistema vulnerável não precisa de um inimigo para falhar, basta apenas continuar como está. Este apagão foi também um lembrete político, porque um país que não consegue manter a sua energia estável também não consegue manter a sua soberania segura. E não se trata de fechar fronteiras ou cortar laços, trata-se de garantir que, em momentos críticos, o essencial continua a funcionar. Se a eletricidade depende totalmente de fatores externos, se não há capacidade de resposta rápida, se o sistema não tem resiliência, então não é só a rede que está frágil, é o país em si mesmo. Por isso, nos próximos tempos voltaremos a ter este tema, vamos falar de energia, vamos falar também de autonomia, planeamento e visão estratégica. Porque a pergunta que fica não é se pode voltar a acontecer, é o que é que estamos a fazer para que, da próxima vez que aconteça, o impacto não seja o mesmo. O que aconteceu no dia 28 de Abril foi mais do que apenas um apagão. Foi um espelho ou um reflexo da nossa dependência energética.
da fragilidade dos sistemas em que confiamos e da forma como, por vezes, só quando tudo falha é que percebemos o que realmente importa. Mas o objetivo deste vídeo não é gerar medo, é provocar reflexão. Por isso, se achaste este tema importante, partilha a tua opinião nos comentários. Queres que se fale mais sobre energia, sobre autonomia, sobre riscos futuros? Este canal é para isso, para pensar, não sozinho, não apenas eu, mas também contigo desse lado.